Fala pessoal, sejam sempre bem-vindos aqui ao nosso canal, que hoje traz uma proposta de fortalecer ainda mais todo um diálogo interreligioso, que é uma das nossas principais pautas. E hoje, pela primeira vez aqui no canal, nós vamos ter um episódio super especial sobre a Umbanda. E a minha convidada de hoje é a dirigente do terreiro de Umbanda Kumoa, Mãe Tayane Macedo. Que honra, Seja muito bem-vinda, gratidão pela sua presença. Axé. Também estou muito feliz. Falar de Umbanda, para mim, é uma felicidade, né? Quando a gente fala do que a gente ama, de um ideal, do que a gente percebe. Não só, eu tenho uma Umbanda, para mim, a Umbanda não é só uma religião, é uma filosofia de vida, né? Então, falar de filosofia, filosofar é maravilhoso. Maravilha. Conta pra gente como foi a sua trajetória dentro da espiritualidade até chegar na Umbanda. Nossa, eu não cheguei, eu nasci na Umbanda, né? O terreiro hoje, que é o Kumoa, ele já teve vários outros nomes, Luz do Mestre, né? Centro de Umbanda Mística Oxum-Pará, depois que a gente colocou a sigla Kumoa, mas ele tem 56 anos, foi fundado por minha mãe, e mãe Isabel Garrido, né? E mãe Hebe Macedo, que é minha mãe de sangue. Então eu nasci na Umbanda, eu tô com 50 anos, vou fazer 51 agora. Então quando eu nasci, o terreiro já existia, né? Pequeno, em casa, como a maioria dos grandes terreiros de Umbanda, né? Dessa década de 60, 70. E eu nasci nessa religião, então eu de costume dizer, eu não sei o que é outra religião, né? Claro que hoje, como dirigente e sacerdotisa, a gente tem que estudar, a gente tem que conhecer um pouquinho das outras religiões, Sim. mas eu não sei o que é outra religião, né? Eu vivi, nasci e fui criada dentro da Umbanda, né? Então, desde pequena, convivendo com as entidades, né? A Umbanda é uma religião que ela cultua as divindades, os orixás, mas também ela cultua as entidades, que são espíritos que encarnaram, desencarnaram, encarnaram, desencarnaram, e hoje trabalham em Aruanda, como a gente diz, para nos ajudar, para nos orientar, faz parte da nossa família espiritual, os caboclos, pretos velhos, Exu, Pombagira, os Eirês, Marujo, Malandro. Hoje a gente assim, tem uma ligação com os arquétipos de 11 arquétipos. Tem até os semirombas dentro de uma parte da Umbanda que são espíritos de franciscanos, clarianas, que trabalham no terreiro, né? Então, a Umbanda ela tem essa diversidade, né? Ela é uma religião afro-indígena brasileira, né? E hoje a gente tem muitas, dentro da história da Umbanda, muitos marcos, mas ela nasceu em vários pontos assim do país. E minha mãe, com esse terreiro de 55 anos, atravessou décadas, né? Então, eu nasci, criei e tive uma história dentro do terreiro, né? Até assumir o sacerdócio. E qual é o maior desafio hoje, como sacerdotisa, dirigente de um terreiro de Umbanda como Kumoa? Nossa, pergunta difícil, porque são muitos os desafios. Não é só um, são vários. Desde você lidar com o ser humano, eu acho que é o Sim. maior desafio hoje. Você lidar com esse ser humano que cada vez mais está aí posto, cheio de uma vida contemporânea, né? Uma contemporaneidade hoje que a gente vive, né? Um mundo totalmente diferente do que se viveu há décadas atrás, né? O avanço da tecnologia, da internet. Então, esse ser humano hoje, eu vejo ele cada vez mais precisando de um alicerce, mas não só espiritual. Sim. E isso é uma coisa que eu trago muito lá dentro do Kumoa, né? Eu percebi isso, vinha percebendo. Eu assumi o Kumoa em 2015, após um luto de família, né? Eu tive câncer de mama, depois minha mãe e depois meu irmão que faleceu,
em 2015. E a gente fechou o terreiro antes de meu irmão falecer, né? Porque foi um atrás do outro, a gente fechou para cuidar da gente. Claro. Né? E não tinha pretensão de reabrir, mas em 2015 a gente resolveu reabrir para minha mãe voltar. Só que minha mãe não voltou da forma como a gente imaginava, e aí eu acabei assumindo com o Pai Rai, que é um médium de 30 anos lá, também conviveu com minha mãe, com o terreiro, né? Então eu costumo dizer que é um terreiro que tem pai e mãe, né? Sim. Dentro hoje da dirigência lá, do comando, tem um pai e tem uma mãe, né? Tem a força masculina e a força feminina. Então, são muitos os desafios, mas o maior que eu acho é lidar com o ser humano e fazer com que esse ser humano entenda que ele precisa cuidar de um tripé. Eu bato muito hoje nisso: corpo, mente e espírito. Não adianta cuidar de um e negligenciar os outros. Não adianta cuidar do corpo, esquecer a mente e o espírito, não adianta, e por aí vai. Então, acho que é o grande desafio hoje. Excelente. E em relação ao Kumoa, qual o funcionamento, como que se dá o funcionamento do Kumoa hoje? Vocês têm, falo tanto internamente quanto para o público externo. Hoje a gente tem uma comunidade, né, dentro do terreiro, né? A gente tem os filhos da casa, hoje a gente tem uns 115 filhos, né, que fazem as obrigações, né? Um pouco diferente do candomblé, mas a Umbanda ela também tem a parte de preceitos, de obrigações. A gente tem esses 115 filhos e a gente tem hoje os alunos e consulentes. Eu tenho 3 públicos lá, assim. Sim. Né? Eu tenho aquele aluno consulente que entrou lá, se encantou pela Umbanda e resolveu estudar. Hoje eu tenho eu tenho um instituto, dentro do instituto eu tenho um colégio Kumoa e eu tenho um terreiro, que é a parte, né, da ritualística mesmo. Sim. Então no instituto eu tenho um colégio hoje eu tenho quase 400 alunos. É mesmo? Que estudam Umbanda, que está ali, né? A gente tem vários cursos dentro do instituto que a gente traz esse estudo, né? Uma coisa que eu não abro mão é você estudar e você conhecer. Sim. Porque as pessoas entram muito lá, entrei pelo amor, outros entrei pela dor, mas o que é a religião, né? Sim, eu amo, gostei, quero ser da religião, mas você conhecer a religião. Sim, né? Fundamental. Então a gente hoje funciona às terças-feiras, a gente recebe em média 600 pessoas lá, com vários comandos assim. A gente tem a palestra, que começa pela palestra, depois a abertura, onde a gente canta para os orixás, incensa, tem todo um ritual, e aí começam os trabalhos. Você pega uma ficha, né? Hoje é pelo site, e aí nessa ficha você troca por um alimento, porque a gente tem um projeto lá dentro chamado Amor e Caridade, que a gente distribui 600 cestas básicas por mês, né, para famílias cadastradas lá do entorno. Então a gente tem esse projeto social lá, e a terça é onde você leva o alimento e troca a sua ficha pelo alimento. Então eu tenho aconselhamento com os guias, preto velho, caboclo, cigano, marujo, malandro. Eu tenho bate-folha, né, que é uma equipe de médios que trabalham com as ervas. Eu tenho passe, uma vez no mês apometria, alinhamento energético, né, isso na terça. E aí a gente recebe essas 600 pessoas da comunidade e atende. Fora isso, eu tenho as aulas, né, que é um calendário que a gente tem de aulas para esses alunos. Hoje eu estou com o GED, que é um grupo de estudo, eu tenho a turma 13, a turma 12 se formou agora, e o Extensão, né, que é depois que você passa um ano estudando Umbanda, tem, digamos assim, uma extensão. Então, hoje eu tenho esses alunos lá, que é durante os outros dias. Eu tenho as giras, aí eu tenho gira de guardião, Pombagira Exu, uma gira fechada, vários filhos dos alunos. Eu tenho uma solene, uma festiva, né? Esse mês que passou teve Cosme Damião, Caruru dos Ereis, teve a solene de Xangô, então já é uma outra atividade.
E durante a semana, Bruno, eu tenho uma agenda hoje lá de tratamentos por causa desse tripé assim, que eu trago, né? Não adianta só cuidar do espiritual. Sim. Eu percebo que 90% das pessoas que vão ali em busca de uma ajuda não é espiritual, né? É de ordem mental. Ah, é? Isso eu te digo assim com toda certeza, sem medo de errar. É claro, você tem um problema espiritual atrelado Sim. a um fator mental, né? Um exemplo. Eu abro o meu campo e aí eu digo sempre, a gente atrai o obsessor que merece. Mas quem atraiu foi você, foi o seu mental, né? Então hoje eu tenho lá 11 psicólogos que atendem de segunda a sexta. Eu tenho acupuntura, eu tenho cromoterapia, eu tenho reiki, eu tenho ozonioterapia, eu tenho radiestesia. Eu tenho uma agenda hoje de mais de 20 profissionais que trabalham gratuitamente de segunda a sexta. Mas que as pessoas vão e faz parte de um tratamento espiritual. Porque quando o caboclo lá em cima chega no atendimento e diz: meu filho, você precisa de terapia, né? A gente vem de uma geração de pessoas que não queriam fazer terapia, Terapia que acham era que tido terapia é como coisa de maluco. né? Um preconceito grande em Mas quando o relação a preto isso. velho caboclo disfarça, ele, eu vou fazer, faz como um tratamento espiritual, faz. Ótimo. E aí fica. O terapeuta depois, a gente tem um combinado, Sim. a gente dá 10 sessões de emergência e o terapeuta depois leva, Sim. né? Porque ele vê que não é esse bicho de 7 cabeças. Então a gente hoje tem quebrado muitos paradigmas em relação a isso. E muitos preconceitos, né? Também. Muito, muito, muito. E tá caminhando, né? Tá caminhando. Incrível, incrível. E em relação à origem da Umbanda, né? Você trouxe a origem que passa pelo Rio de Janeiro, tem toda uma pelo menos é o que se traz mais assim nas literaturas sobre aquele caso de, acho que Zélio Fernandes Moraes, Fernandino de Moraes, né? Moraes. Medrado, inclusive, quando esteve aqui, chegou a dizer claramente assim que, olha, a Umbanda surgiu por um preconceito mesmo em relação ao acolhimento de alguns espíritos que não tinham, ele traz assim, né, aquele sobrenome nobre, né, então eram pretos velhos, tinham espíritos de origem caboclo, né? Exatamente. A história de Zélio é uma história muito interessante, mas assim, hoje a gente acaba, se fosse essa pergunta só fosse uns 5 anos atrás, eu diria assim, como uma verdade absoluta. Tá. Mas hoje, através de historiadores, pesquisadores que vêm trazendo, e diante de todo esse contexto que a gente vive hoje, né, na sociedade, de letramento, de entender os nossos processos, né, dentro dessa sociedade colonialista, eurocentrada, né, a gente hoje, meu discurso já é outro, né, através dessas novas descobertas, né, que a gente tem. A gente tem a Umbanda, a gente pode dizer que Zélio, ele hoje, não, a Umbanda nasceu de Zélio, não. Zélio foi um marco. Mas a gente tem outras histórias hoje que são reveladas que a gente não tinha isso há um tempo atrás. A gente tem uma Luzia Pita, que é uma escravizada de 1700 e pouco, e que fazia uma gira de Umbanda e que recebia espíritos ancestrais, né? Isso é Umbanda. Trabalhava com ervas, trabalhava com cura através das ervas. Então, você tem Tata Tancredo também, que vem da macumba carioca, né? E tantas outras. A origem da Umbanda, a Umbanda, quando você vai se aprofundar na parte africana, a Umbanda é extremamente banto. Extremamente banto. Né? O que ela traz dentro da sua cultura é extremamente banto. E Zélio foi mais um também, dentro dessa proposta, né? Em 1908. Agora, 15 de novembro, né? A gente vai fazer o quê? Dentro desse marco, 116 anos.
Ele tinha mediunidade ostensiva, a família não sabia o que fazer e levou no Centro Espírita de Niterói. Chegando lá, ele se manifestou um caboclo e questiona essa questão, né, do preconceito que o espiritismo tinha. Mas logo depois, ele funda dentro da casa dele um terreiro, né, que também já existiam muitos outros terreiros nesse contexto, né? Minha mãe, mesmo em 69, começou um terreiro em casa. Então, você tinha muito isso, né? A pessoa tinha mediunidade, os espíritos vinham se comunicar e dentro de casa você fazia o atendimento. E o Zélio, ele traz isso, depois ele funda 7 outras tendas, né? Todas também com nomes de santos católicos, e aí você vê a influência que Zélio tinha do catolicismo e do espiritismo. Então, quando você hoje, Bruninho, vai estudar a história da Umbanda, hoje a gente conta de uma outra forma, né? Houve um embranquecimento, houve toda uma história, né, dentro a gente acompanha dentro desse letramento que a gente tem hoje, e que a Umbanda também foi uma religião que foi totalmente velada, assim, nesse sentido, né? Tá. Então, hoje a gente respeita a história de Zélio e Cultua, mas a gente não pode dizer que é uma origem só. Tá. Né? São várias origens. E dentro da Umbanda você tem essa forte estrutura. Zélio morreu se dizendo espírita. Uhum. Né? Então você tem essa forte influência do espiritismo. Sim. E do catolicismo. E tem a macumba carioca, que traz muito forte a questão do candomblé de África, né? E aí vai se fundindo, e hoje você tem muitos terreiros e nenhum é igual ao outro. Tá. Cada terreiro tem a sua forma. Uns mais tendendo para o catolicismo, com santos católicos no altar, né? Entendendo hoje da questão do sincretismo, que é uma outra questão, né? Mas a Umbanda é uma religião sincrética. Aí você tem um terreiro mais puxado para o candomblé, que chama Umbanda Molocô, Umbanda Trançada, que é uma Umbanda que cultua mais fortemente os ritos do candomblé, né, como a menga, com, né, a amolação, enfim. Né, existe isso muito forte. Tem terreiros mais orientais, tem terreiros mais espíritas e tem terreiros mais xamânicos que trazem. Mas orientais, forte. Quando você traz orientais, está se refere aqui tradição específica do cigano? Cigano, né, hindu. Tem. Né? Aí hoje você já tem terreiros que trazem a experiência da Huasca, a gente chama Umbandaime, que é um banda que dentro do ritual da ritualística bebe o chá, né, e cultua através do chá. Então, assim, muitas umbandas, né? Não existe a minha umbanda é a certa, a outra errada. Existe um cardápio, assim, uma infinidade de umbandas, e você vai naquela que realmente te dá mais afinidade, né? Se a gente pudesse elencar assim, um denominador comum entre todas essas espécies de umbanda que você se refere, a gente poderia identificar algum... Culto ao orixá, as divindades e as entidades, né? Mas, assim, o principal são as entidades, principalmente caboclo, criança e preto velho. Esse tripé dentro da Umbanda é muito forte. É uma coisa que você acha em todos os terreiros. Agora, o culto ao orixá, você vai ter terreiros que vai cultuar 7 orixás, outros que cultuam 14, outros que cultuam 21, outros, sabe? Tá. Cada Umbanda tem o seu... E existe uma referência também muito comum sobre as chamadas 7 linhas da Umbanda. O que seria isso? As 7 linhas, ela foi trazido muito fortemente por Zélio. Ah, tá. Né?
que são... Ele traz primeiro o número 7 como um grande número, assim, um número... É o número de poder, né? Não só dentro da religião. Você tem os 7 dias da semana, né? Os 7 ondas, 7 raios, 7 planetas, 7, sabe? O 7 é um número fortíssimo, não só na Umbanda, como em outras tradições. E as 7 linhas ele traz como... Aí cada terreiro, cada forma, traz as 7 linhas como o culto a 7 orixás. Ah, tá. Né? Então, no meu terreiro, digamos, é Oxum, Yansan, Ogum, Oxóssi, Xangô, Oxalá. São 7. No outro já não tem Yansan, tem Nanã. Certo. Né? Como o culto supremo. Então, as 7 linhas é muito forte dentro dos terreiros de Umbanda, né? Aí você tem na década de 90, Rubens Saraceni, que traz uma teologia dentro da Umbanda. Eu tenho exatamente sobre isso, tem uma abordagem que eu queria explorar com você um pouquinho mais lá na frente, mas fala um pouco de leis espirituais, que ele traz muito isso na literatura dele. Mas, enfim, vamos voltar aqui um pouquinho para os 7... Rubens, por um momento, assim, eu digo que eu bebi, ainda bebo muito da fonte de Rubens, porque eu sempre, como eu falei, como filha da casa, né, filha de mãe Hebe e mãe Bel, sempre brigava muito pelo estudo. Minha mãe, por que isso? E elas vêm dessa época que dizia assim, é assim porque é assim, não pergunte não. Sim. E eu ficava indignada, eu quero estudar, eu quero saber o porquê disso, o porquê daquilo. E elas sempre diziam assim, não pergunte, é assim porque é assim. E isso veio, tanto que teve uma época que a gente vai beber do espiritismo, do Pentateuco de Kardec, não tem como a gente não ir para esse lado, né? Porque não tinha uma literatura umbandista. Até que eu me deparo, Bruno, em 2015, eu conheço a literatura de Rubens Saraceni, que eu não conhecia. Tá. Não sabia. Rubens, assim, eu comparo ele hoje, assim, para a Umbanda, ele deixou 52 ou 56 títulos, livros publicados. São vários. Né? Então, eu digo, é o nosso Chico Xavier dentro da Umbanda, assim. Mas ele traz uma vertente, né? Ele traz uma vertente onde tem muitas coisas interessantes, mas hoje eu posso depois dizer, de 10 anos, eu faço uma revisão. É tanto que esse ano eu não fiz a turma 14. Tá. Né? Eu estou me preparando para o ano, porque eu estou fazendo uma revisão desse conteúdo diante desse novo olhar que a gente está tendo diante da história, diante da questão do apagamento, do embranquecimento, de uma série de coisas. Entendeu? E uma coisa que sempre me chamou a atenção e, naturalmente, sempre me despertou interesse em relação à Umbanda, a gente falou aí, olha, ela tem, vamos chamar de fontes, tá? Sim. Espiritismo, catolicismo, você trouxe aí tradições orientais, até hinduísmo. Sim. Né? Xamanismo. Como é que consegue conciliar tantas teologias diversas e, a partir daí, criar a sua própria teologia, né? Porque me parece... isso, né? Eu acho incrível. É incrível mesmo, porque você chega num terreiro de Umbanda, você vai ver o próprio Kumoa. Você chega lá, você vai ver um altar de quase 80 anos, todo talhado em madeira, com santo católico. Sim. Separado. Aí daqui a pouco você vai no outro altar, só orixá. Aí embaixo só indígena. Imagem, né, dos nossos indígenas. Então, assim, depois um altar lá só com o povo do Oriente, com cigano. Pois é. Rapaz, eu acho que é coisa da espiritualidade. Eu tenho um caboclo chamado Capangueiro que ele diz, né? Minha filha, lá em cima é todo mundo junto e misturado. Quem separa são vocês. E é verdade. É a gente que separa, entendeu? Eu vejo muito dessa forma. A gente é que tem essa mania de, né? Cada um no seu quadrado. E é encantador, porque você agrega muitas pessoas dentro desse processo. Você fez referência aí ao Pentateuco.
Aí o Pentateuco tem uma Gênese. Vamos falar um pouco, só para pegar um exemplo Sim, disso aí. sim. Um único tópico para ilustrar isso que a gente está falando. Cosmogênese. Aí você tem lá o Pentateuco que traz uma cosmogênese. Aí você tem aqui Rubens que traz Rubens também traz, tem um livro, androgenia, da traz. criação. Aí você vai também para os mitos de Yorubás, que de alguma forma, imagino, que traz uma outra cosmogonia. Né? E aí você vai para a cosmologia agora indígena, que a gente está tendo acesso a isso. Eu estou começando a estudar a cosmologia indígena, que já é uma outra história. É encantador. É encantador. Se a gente entender que a gente não pode ficar numa caixinha, sim, e que a gente tem que abrir, é encantador. E acaba uma complementando ou enriquecendo a outra. Né? Eu vejo muito dessa forma. Né? A mesma coisa, não existe a religião melhor, não existe a religião pior. Né? Não existe. Cada religião traz, gente, a sua forma de ver o mundo, de trazer Deus, de trazer a fé. E cada um vai se adequar àquilo que está mais próximo da sua verdade. Está tudo certo. Está tudo certo. Não existe errado. Né? Cada um vai trilhando o caminho. E aí voltando um pouco para aquilo que eu tinha referido há um tempo atrás, sobre a obra de Saraceni, salvo engano é no livro da Criação. Ele faz referência, deve fazer em outros também, né? Faz referência a leis espirituais, aí faz causa e efeito, lei do retorno. Sim. Rubens era espírita, né? Ele trazia uma filosofia espírita muito forte. Essas leis, vamos dizer assim, elas fazem parte de alguma forma da teogonia, de uma teogonia, vamos dizer assim, teogonia não, uma teologia geral da Umbanda, ou é algo que... Se você for olhar esses terreiros, a maioria desses terreiros que vieram dessa formação de Zélio, existe, traz muito forte. Né? Os terreiros que hoje trazem a cosmologia mais africana já é uma outra, já é uma outra pegada, como a indígena também, já é uma outra, né? Mas hoje, se você for olhar, a maioria do que está posto hoje dos terreiros traz essa visão muito parecida com o que Rubens trazia, W. Mate Silva, que também foi um escritor que também trouxe a Umbanda esotérica, né? Se você for olhar, são várias Umbandas, esotérica, popular, Umbanda sagrada, Umbanda Omolocô, Umbanda branca, né? Tem uma época que hoje a gente vê a questão do embranquecimento, a questão do apagamento, mas existia uma Umbanda branca, que era aquela mesa branca que eles chamavam, que trazia muito mais questões espíritas, né, do espiritismo e tudo. Então, assim, hoje está tudo muito ainda, eu posso dizer, Bruninho, está tudo muito ainda, não confuso, mas saindo assim, sabe, emergindo. Uhum. A história da Umbanda, né, todas essas questões, esses atravessamentos que a gente hoje vive dentro da sociedade, essas novas narrativas, né? E eu acompanhando isso hoje, assim, eu digo, caraca, como as coisas estão numa rapidez e ao mesmo tempo assim pesquisas vindo, história vindo à tona, coisas que a gente não tinha acesso, né? Lá atrás, e a gente olha assim e diz, pô, e agora, né? Então, eu digo hoje, o momento hoje, isso tá? Meu olhar. Tá. É um momento hoje de você reler, rever algumas questões. Tá. Né? Eu tenho parado para rever, fazer algumas releituras, tanto que como eu falei, eu suspendi o curso esse ano para poder rever algumas coisas. Você consegue trazer, dividir, compartilhar com a gente algumas dessas reflexões, algo que esteja, vamos dizer assim, na sua pauta de reflexão? A história da Umbanda, né? Essa influência banto que a gente não considerava antes. A gente dizia, como eu disse, você pode pegar entrevistas minhas de 5, 6 anos atrás, que eu vou dizer, a Umbanda é a religião brasileira fundada por um brasileiro.
E não é, Uhum. hoje em dia não é mais o que está posto. Uhum. Então, a história, a gente se adaptou muito à Umbanda Sagrada, a gente que eu falo Kumoa, e hoje eu estou vendo algumas questões dentro da Umbanda Sagrada que já não se encaixa mais, como, por exemplo, a questão de... O que é que eu posso trazer aqui para você? Muita coisa a gente não seguia, tá? Tá. Da Umbanda Sagrada, mas a gente meio que encostou assim dentro dessa teologia que Rubens trazia, que é muito bacana. Sim. As partes práticas, não. A gente não seguia à risca um terreiro de Umbanda Sagrada, né? Mas, por exemplo, a gente está revendo a questão de tronos, né? Que Rubens traz os tronos. Ah, não existe? Existe, mas não com esse nome trono. Trono vem da cultura É isso. judaico-cristã. Você A entende? hierarquia angélica. Você entende que Sim. hoje, quando a gente vai se debruçar dentro desse estudo africano, indígena, né? E da questão também do apagamento, do aturamento disso tudo, a gente está revendo algumas coisas, né? Rubens, ele traz duas divindades interessantíssimas que eu digo a veracidade dessas divindades porque eu sinto a presença, é forte em mim, mas eu não posso dizer que é orixá, Tá. que é Logunã e Egunitá, Uhum. entende? Eu não posso dizer que é um orixá, é uma divindade, mas eu não posso dizer porque orixá vem de África. Uhum. Você entende? Sim. Então são questõezinhas, por exemplo, Rubens, isso a gente nunca seguiu, mas Rubens sempre dizia na cruz mediúnica que se você, sendo masculino, você só pode ter um orixá de frente masculino. Sim. A gente nunca entendeu dessa forma, né? E que Perfeito. hoje está posto aí a questão de gênero e de Sim, tantas claro. outras coisas. Então, tá dando um nó na minha cabeça. Esse podcast, inclusive, vai ser divulgado aí para os filhos, porque é a primeira vez que eu estou falando, as pessoas, a comunidade lá do Cumoa sabe que tá, porque eu fui cobrada muito de não ter Uhum. curso, Sim. mas é porque eu parei para ver o que estava Pra acontecendo e refletir. refletir, fazer uma nova releitura. E esse é Isso muito aí. bonito, assim, só o fato de você admitir a possibilidade até de rever conceitos, Pois é, pois é, né, por parte de uma pois é, liderança pois religiosa, é. sobretudo, Por que não? Por não que é? não? Pois é. É Né? muito. A gente não é dono da Mas a verdade. gente vive numa sociedade apegada a conceitos e a preconceitos, Ah, total. não é? Total. Então, assim, até para avançar nos conceitos e desapegar de conceitos, é preciso uma coragem que eu vou te falar. Eu estou criando. Eu estou criando essa coragem, estou pedindo ajuda aos universitários, Sim, aos mestres amigos. Eu tenho dois amigos, né, Alexandre Comino, o pai Rodrigo Queiroz, pessoas que eu sou muito próxima, um bando eu curto, né, que também parceiros meus e que a gente tem conversado e tem, enfim. É rever mesmo, eu acho que é o momento de rever mesmo. dentro dessa revisão, vamos dizer assim, você tem trabalhado com conceitos como de reencarnação ou a ideia de destino e livre-arbítrio? Tem alguma reflexão sobre isso? Vamos dizer assim, mais... Isso é muito forte dentro dessa Umbanda, né, que está aí. Mas se você for pegar a cosmologia africana e a indígena, não existe isso, né? Mas aí eu te digo, a Umbanda é a mistura disso tudo, inclusive também traz a questão do espiritismo muito forte, né? Como é que isso vai ser posto? Sim. Né? Eu, sinceramente, assim, eu acho que cada terreiro ele vai ter o seu código de conduta, do que acredita, né? Do que ele vai fazer. Eu acho que isso aí vai ficar a cargo de cada terreiro tentar trazer, né, de alguma forma,
seja a questão, né, de trazer essa questão das leis espirituais ou não, né? Porque se você for ver, a cosmologia africana é totalmente diferente. Totalmente diferente, né? E a indígena mais ainda, né? Então, aí eu acho que vai ser o grande gargalo mesmo, assim. Como é que vai lidar com isso? Entende? Como a Umbanda, aí já é uma coisa minha, tá? É um pensamento meu. Como ela trabalha com as entidades muito mais do que divindades, certo. Orixá está presente nos terreiros, mas a matéria que a gente trabalha mesmo são as entidades, são os arquétipos. É o caboclo, é o preto velho, é o Exu, né? Que no candomblé chamam os catiços, né? É a pombagira, né? Pombagira é uma entidade umbandista, digamos assim, né? Apesar de que minha amiga Cláudia Alexandre, não sei se você já leu Exu Mulher, né? Ganhou até o prêmio Jabuti, ela traz muito forte essa questão de ter o Exu Mulher dentro de uma pesquisa. Deixa eu, só para facilitar até um pouco aqui a minha compreensão. Você falou aí das divindades, separou da divindade das entidades. As divindades seriam como é que vocês enxergam os orixás? Como energias, como forças da natureza. Tá. Né? Quando a gente fala de divindade, é manifestação de Deus. Xangô é uma manifestação de Deus no fogo, na pedreira, Iemanjá, manifestação de Deus no mar, né? Oxum, manifestação de Deus no amor, na cachoeira, né? Então, são manifestações de Deus. A gente vê as divindades, a gente enxerga dessa forma, como parte de Deus, né? Olorum, né? Como você queira dizer. Então, orixá não fala, orixá é uma força que vem e que traz o seu axé ali, mas ele não fala, ele se comunica de outra forma. Ele se comunica, por exemplo, através do jogo de fado, jogo de búzios, né? com o pai de santo e mãe de santo. Isso muito mais por candomblé. Na Umbanda, orixá também não fala. Né? Tem terreiros, por exemplo, de Umbanda que não manifesta, que cultua o orixá, mas não isso que eu ia te manifesta o perguntar, orixá. se vocês manifestavam orixá no... Lá no nosso a gente manifesta, mas também é muito mais raro. Né? E lá a gente tem, por exemplo, muito mais forte as entidades. Sim. Então, por exemplo, eu tenho minha Ansã, ela chega, ela dá o ilá, ela chegando, dança, mas ela fala. Tá. Ela não é um orixá, ela é uma cabocla que trabalha na força de Ansã, né? O Ogum Megê é um Ogum que eu tenho também. Pai Rai trabalha lá com Xangô da Mata Virgem. A gente chama Pai Xangô, mas não é Xangô orixá. É um caboclo de Xangô. Trabalha na força de Xangô. Então, dentro da Umbanda, a gente trabalha muito com as entidades que, para a gente, né, são espíritos, né, ancestrais, muitas vezes, tá? A maioria das vezes ancestrais, mas são espíritos que encarnaram, desencarnaram. Aí fica difícil a gente não entender o processo reencarnatório, né? De reencarnação. Então, é um cruzo, meu irmão, como diz meu amigo Simas, Antônio Simas, é um cruzo que é difícil. E a gente, hoje eu me vejo assim numa encruzilhada. Eu hoje me vejo nessa encruzilhada. Então, já que você está nessa encruzilhada, qual é o entendimento que vocês têm sobre Exu? Nossa, Exu. Exu, ele é o primeiro, né? Ele é o zero, ele é o vazio, Exu, orixá. Certo. Né? A gente cultua. É porque é importante fazer essa distinção. A gente cultua o Exu orixá e na égide dele tem as entidades que também têm o mesmo nome Exu, com particularidades. Então você tem a Falange dos Caveiras,
né? Exu Caveira, Tata Caveira, João Caveira, Rosa Caveira, você tem Exu Morcego, Exu Marabu, Exu Tiriri, Tranca-rua, Tranca-rua, Exu. Arranca-Toco, Tranca-rua das Almas, Tranca-rua da Encruzilhada, Tranca-rua da Estrada, trancas e trancas-ruas, Sim. né? Então, Exu, eu digo que ele é o orixá e a entidade também mais próxima de nós, do humano, né? Ele matou o pássaro Com a ontem pedra que jogou com a pedra que hoje. jogou hoje. Então, assim, Exu, ele é um sábio, ele está ali, é o orixá da comunicação, é o orixá que está ali para ser revelado e revelar. Então, para a gente, Exu, sempre também lá no terreiro, né, na maioria das umbandas, também é quem abre os trabalhos, é que traz. E as entidades, que são esses guardiões que a gente chama, Sim. que está ali do nosso lado, nos protegendo, nos guiando, nos mostrando o certo e o errado, né? Nos dizendo, ó, vá por aqui, ó, tô avisando, você é teimosa, você e quebra a cara, e depois, ó, eu te avisei. Então, Exu tá muito ligado a gente nesse sentido. E é maravilhoso, né? Exu, Ave Maria, não... Umbanda sem Exu tem uma música, né? Umbanda sem Exu não existe. Umbanda sem Exu não há. Apague a luz, acende a vela, que a magia vai começar. Aproveitando que você trouxe essa canção, é requisito para se estar no Kumoa cantar bem? Porque eu estive lá e fiquei impressionado com a qualidade das pessoas que estavam cantando ali as diversas cantigas. Era uma coisa assim linda, mas assim chamava atenção pela afinação. qualidade da musical. Ô, Incrível, Bruno, incrível. não é imprescindível, mas é porque a mamãe aqui tem ouvido musical, né? Eu venho de uma família de artistas, eu sou música, foi minha primeira profissão, foi o canto. Ó, Eu só desculpa cantei anos. te interromper. No dia que eu estive lá, estava tendo não sei se foi um lançamento, mas uma divulgação de uma obra chamada Exus e Pombagiras. Salvo engano, de Com uma Ana Ana Mameto? Mameto. Ah, você foi no dia. Exatamente. Pombagira, Entidade Silenciada, o livro de nossa filha Ana Mameto. Pois é. E, e para assim, como se não bastasse, ela própria foi cantar. É, E também foi um show, um espetáculo. ela é maravilhosa. Então, assim, realmente a música, a musicalidade do Kumoa, a mim, grita. me chamou muito a atenção. Não tem como, né? Minha primeira profissão foi a música, foi o canto. Cantei na noite, cantei anos no Trio Elétrico Armandinho Dodô-Ermar. Então, quando eu resolvi aceitar esse desafio da espiritualidade Sim. de assumir o sacerdócio, eu uni as duas coisas que eu assim mais amo na minha vida, assim, né? No sentido de propósito. A Umbanda, que eu sempre amei, é uma religião que eu sempre, né, tá na minha pele, tá na minha vida, e a música, né? Então, poder hoje cantar pro sagrado não tem preço, né? E aí na pandemia a gente gravou Encanto Umbanda, que é um álbum que tem no Spotify, Tá. que eu gravei. Estou agora entrando no estúdio para gravar o segundo, já estou no planejamento, E tem um ouvido musical, a gente faz lá o The Voice Macumba, né? Ah, sabia que tinha alguma... A gente faz, inclusive Vânia coisa. entrou pelo The Voice, Aí. que realmente é uma audição. A gente abre, chama, as pessoas se inscrevem e cantam 2 pontos. Um ponto de Umbanda e uma música qualquer para a gente ver. E aí tem um jurado que realmente escolhe. Maravilhoso. Né? A gente tem esse cuidado. Incrível. A gente tem esse cuidado lá. Incrível. Com a música, né? Com o som em si, né? Com a parte tecnológica, mesa de som. A gente tem muito cuidado com isso porque vem dessa minha formação, né? Musical. Tá mais do que explicado. Mas maravilhoso. Mesmo. Diz uma coisa, qual a função de uma religião para você?
Eu acho que a função da religião é você, é o nome, né? Religar, é ligar você a Deus, é fazer essa ponte. Mas eu digo muito isso lá aos meus alunos, que eu espero que eles num dia não precisem da Umbanda, que a Umbanda esteja internalizada dentro os conceitos, as diretrizes já esteja dentro dele, a mudança de paradigma e de se tornar um ser humano melhor, e que você não vá para o terreiro por precisar da religião, precisar da Umbanda, que você vá para festejar, para comemorar, para viver em comunidade, mas que ela já esteja dentro de você de uma forma que você não precise dela. Então eu acho que a função da religião é esse ligar a Deus, mas não te tornar dependente, entende? Tá. Eu acho que hoje, né, com o que a gente vê aí no mundo, né, o que está acontecendo aí, as guerras e tudo, em função de uma ideologia religiosa, de uma. Então, isso para mim não tem função. Essa religião para mim não tem função, porque levar você à guerra, à morte, a matar, né? Então, eu acho que é muito mais isso, é levar você num caminho do amor. Eu acho que o principal lema das religiões tem que ser o amor, o amar. Através do amor você respeita, através do amor você traz sabedoria, através do amor você se cura, através do amor. O amor ágape, o amor sublime, eu acho que é aí que tá. Perfeito. E qual a ideia de Deus para você? Menino, esse cara é uma figura, viu? Deus Se é é que, tudo. E se é eu que sou você Deus, considera que você é existe um Deus Deus. externo, um Deus observador, ou se existe um Não, eu Deus que acho que seja um todos todo. nós. Deus É. é vida. Para mim, Deus é a vida. É a vida que está em mim, em você, no planeta, nos animais. É a força da natureza é Deus. Quando eu vejo a chuva caindo, é Deus ali. Quando eu vejo o sol, o pôr do sol é Deus. Deus é isso tudo. E eu sou Deus também. Deus está em mim. Maravilha, maravilha. E a importância da natureza no contexto da Umbanda? Fortíssimo, muito forte. A natureza faz parte dentro da religião, são os pontos de força, não só dos orixás, né, mas das entidades, o caboclo, o preto velho, né, o malandro, o marujo. Você está ali nos pontos de força dessas entidades, desses encantados, dessas. E hoje a gente tem trazido muito forte essa questão da Umbanda ecológica, sabe, Bruno? Uhum. Hoje a gente, por exemplo, lá no Comum, a gente não coloca mais ebó, trabalho na rua ou na mata, se não for biodegradável. Se for, recolhe. E é Uhum. lixo. Sim. Você tem ideia, a gente criou lá, aí é minha formação, eu sou formada em publicidade e propaganda, então eu vivo criando coisas. Eu criei lá na tronqueira, tem a tronqueira fechada, né, onde ficam os nossos Exus e Pombagira. Do lado de fora eu criei uma encruzilhada mesmo, de uma estrada. Eu fiz uma encruzilhada de cimento lá, Certo. pintadinha, parecendo uma rua, uma mini encruzilhada, e lá a gente arreia a encruzilhada de Exu, né? A gente meio que consagrou e firmou aquele ponto ali para que as pessoas não sujem a rua ou com a violência que está hoje em dia, chuta que é macumba, você chega, bota lá e Sim. na hora passa um caminhão e chuta e leva. Então ali a gente coloca, faz as oferendas, depois a gente recolhe lixo, porque já foi. A Sim. gente entende muito que a oferenda é ali, aquele momento de oferendar, existe aquele momento de conexão, de reconexão, depois já foi. Né? Já é o prana É, daqueles alimentos já foi levado, então é lixo. perfeito. E Perfeito.
assim, campanhas e campanhas, mês de fevereiro, fim de janeiro, a gente não leva em nome de Deus, em nome de Exu, balaio para o mar, Sim, sabe? Um vidro, um frasco daquele de alfazema, meu Deus, até rosa a gente pede que os filhos, né, espetalhem assim, joguem no mar, porque até o talo com como é que se chama? A Poxa, me deu branco agora. O talozinho com os sim, sim, espinhos, sim, ali mata peixe, bicho. Um peixe daquele ali passa ali, pode matar um peixe. Então a gente pede, Mãe Estela foi muito sábia, né? sim. Não leve flor, leve amor, né? Ela fez essa campanha antes Verdade. de nos deixar. Então, assim, é criar mesmo uma consciência mesmo do meio ambiente. A gente precisa, né? O mundo precisa É, disso. porque não tem lado de fora, né? Não, Não tem um não, planeta reserva, pelo menos por não, meu enquanto, irmão, né? não tem, Então, não tem. tem que cuidar É, cuidar de casa é, e é a única solução, pelo menos hoje, né? é. Hoje eu estava vendo rapidamente, é uma cidade, um paísinho, uma ilhazinha perto ali do Pacífico que daqui a 10 anos vai sumir. Por causa do aquecimento, que vai, né, as águas vão subir, vai sumir aquele paísinho. Vai É, sumir. Né? E a gente está vendo aí, né, a é, natureza respondendo. Então, com certeza. Me diz uma coisa, ainda voltando um pouco para essas entidades que se cultuam na Umbanda, existe algum tipo de hierarquia entre elas no astral ou, ou não? não existe hierarquia. Preto velho, caboclo, malandro, todos eles têm uma força E aí você tinha. dentro do processo, não existe. O que existe é o seguinte, assim, a gente, por exemplo, lá, eu tenho minha família espiritual, você tem sua família espiritual. Dentro dessa sua família espiritual, você provavelmente tem um guia-chefe, tem um mentor primeiro, depois um guia-chefe, depois um guia Sim, de trabalho. Então existe uma hierarquia, né? Por exemplo, meu guia-chefe sempre foi Flecha Dourada. Foi um caboclo que eu manifestei com 15 anos de idade. Só que ano retrasado ele me deixou, né? Ele seguiu o processo evolutivo tá. dele, disse que não vinha mais trabalhar como daquela forma, que ele ia trabalhar de outra forma, né? E foi um chororô. Para mim foi uma vez eu comentei isso com, não sei com quem foi, eu disse, eu enterrei um espírito. Eu fui para um enterro de um espírito. Como assim? Eu disse, porque a dor que eu senti foi como se alguém tivesse morrido, né? Desencarnado. E na verdade ele era um espírito, mas foi um sentimento assim de muito parecido. E ele depois, e aí ele no mesmo dia ele determinou um outro guia que era cobra coral, Uhum, né? Eu achei até que ele ia chamar capangueiro, que é um guia de trabalho, que é um guia que sim. trabalha comigo há anos, atendendo lá as pessoas. Mas capangueiro disse: eu não quero essa responsabilidade, não. E aí, seu cobra coral veio e está comigo já há 2 anos, mudando muita coisa. Acho que muito dessa minha inquietude esse ano de não fazer curso, de vir, vem muito dele. Tá. Eu digo que ele é um CEO na espiritualidade, porque ele tem Uhum, arrumado algumas coisas que eu antes não, né? E quando ele chegou, ele disse isso: vim trazer ordem, respeito, disciplina e preceito. ó, No discurso dele, ele falou isso. Então, eu hoje tenho, né? Tenho essa devoção a ele assim e E tem o seu Zé, que trabalha comigo. Então, assim, tem uma hierarquia? Tem. Mas eu acho que a sim. hierarquia é no seu, Sim, por sim, você, sim. no seu Com processo. certeza. Mas, tipo assim, caboclo tá Não, acima não, de não foi. Exu, de preto Não, velho, de não sei o quê, não. não, Apesar que a gente separa, né? A esquerda e a direita. Tá, isso é a pergunta que eu ia fazer em seguida. Como é que se dá essa separação? A esquerda, pelo que a gente ouve,
Porque normalmente são trabalhos diferentes, né? elas existem mais para quebrar Demanda. demandas, né? Como é que é um pouco isso? Explica para A gente. esquerda, a gente diz dentro da Umbanda que a esquerda é formada pelos guardiões, Exu, Sim. Pombagira, malandro. E ele transita na linha de esquerda, mas ele também transita na linha de preto velho. Tá. Por exemplo, você faz uma gira, dentro de uma gira de preto velho pode vir um malandro, juremeiro, né? Porque você vai estudar a história da malandragem, ela nasce na Jurema, no, né, Catimbó, e vai para o Rio de Janeiro, né? Então tem uma mudança assim. Então, a esquerda, ela trabalha muito com os nossos guardiões e guardiãs, que é essa força humana, né? Trata muito dessas questões humanas da gente, né? E trabalha muito com quebra de energia, né? Que a gente chama de feitiço, né? Sim. Quebra de feitiço, de demanda, mas é dessa energia que a gente abre o nosso campo e acaba o outro nos atingindo, né? Então o Exu ele vem para meio que barrar isso. Já os caboclos pretos velhos, preto velho, Bruninho, são psicólogos da espiritualidade. Você sentar com preto velho para conversar, você está na frente de um terapeuta. Sim. É impressionante. É na frente, passam assim lá, pelo menos no Kumon, a maioria dos médios, né, que recebe. Você vê o dia que demora mais o atendimento, tanto que a gente diminui a ficha. Certo. Porque eu digo, preto velho, fala, viu? Mas fala. Mas por quê? Porque eles são psicólogos da alma. Sim. Né? Então eles passam muito menos trabalho, mas em compensação a consulta demora mais porque eles conversam mesmo. Caboclo é mais também de limpeza, de mais rápido, assim, do problema de trabalho, da sua vida profissional, da sua vida. Pombagira está muito ligada ao amor, mas não essa coisa de vou trazer seu amor de volta, ou as pessoas se enganam muito. Pombagira, ela tá ali para trazer o seu amor próprio, principalmente com essa mulherada aí que é autoestima, né, que foi massacrada por esse patriarcado. Né? A gente vai olhar a história da humanidade, o preconceito mais antigo da história da humanidade é a misoginia. Então, assim, Pombagira ela vem para te trazer justamente essa força, né? Força de você se amar, de você se olhar, de você dizer eu posso, né? Não depender de ninguém, a não ser de você mesmo. Então, cada arquétipo trabalha ali com a força, a criança com a pureza, com a simplicidade, né? Os ciganos também, né? Os ciganos, eles são maravilhosos. Os ciganos, eles trabalham muito com a questão da prosperidade, né? A consciência próspera. Não é prosperidade no sentido de você arranjar dinheiro, ficar rico, milionário, né? As pessoas confundem muito isso. É a consciência próspera, né? Você tem uma vida, uma mentalidade próspera, né? Vou falar um pouquinho mais sobre isso. Isso aí eu acho uma temática super interessante. E por vezes as religiões, elas me parecem que não dão um tratamento não consideram muito essa questão da prosperidade. Às vezes a prosperidade é até algo que vamos dizer assim, é tido como algo ruim até, né? Que o correto é fazer a caridade. Como é que vocês veem esse conceito da prosperidade com a caridade dentro da filosofia da Umbanda? É como eu digo, cada terreiro tem a sua forma, mas um terreiro puxado muito para o espiritismo e para o catolicismo traz muito isso, né? Sem caridade não há salvação, né? E que a gente tem que o voto de pobreza, o voto isso é um pensamento muito forte cristão, né? A gente traz isso muito enraizado. Já dentro da Umbanda, a gente já traz uma outra filosofia. A gente veio para ser feliz.
A gente veio para ser feliz, a gente veio para ter, né? Agora é claro, corra atrás, tá? Tá aí, faça. Sim, Não espere as coisas caírem do céu e, como diz o nosso velho Raul, né? Com a boca cheia de dentes, sim, esperando a morte chegar. Então, assim, vá. Você tem aqui um povo para te ajudar, que são suas entidades, sua família espiritual. Vá, busque, corra atrás da sua felicidade, né? A gente traz muito isso. sem culpa. Sem culpa, mas ainda é muito forte, É, ainda é muito enraizado. Essa Umbanda ainda muito. Eu estou falando da Umbanda, mas é o pensamento mesmo que a gente traz. A gente traz muito forte a questão dessas verdades judaico-cristã, é enraizado dentro da gente, dependente da religião, até dentro do próprio candomblé, a sim. gente traz isso, dentro da Umbanda, dentro do Espiritismo, né? Espiritismo muito forte isso. Então, assim, eu acho que vai durar milênios aí para a gente separar o joio do trigo, sabe? Começar a desconstruir algumas coisas. E dentro do Kumoa, especificamente, como é que vocês enxergam a figura de Jesus Cristo dos Evangelhos? Menino, eu digo que Jesus é um cara, para mim, ele foi o maior avatar, sim, que existiu nesse planeta, né? E Jesus está presente lá dentro, Uhum. né? Preto Velho, quando ele chega saudando, né? Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, Sim, né? Um caboclo chega saudando, louvado seja. Não tem como dizer que Jesus não está presente, né? Mas é saber interpretar exatamente o que Jesus trouxe, né? O que eu acho que há um erro muito grave de interpretação, principalmente dos códigos da Bíblia, né? Um erro de interpretação ou se interpreta como convém, sim, né? Então a gente já vê um Jesus de uma outra forma, né? Um espírito iluminadíssimo e que traz essa força, né? Para a gente como exemplo, como guiança, mas de uma outra forma, de uma outra construção, né? Por exemplo, a gente vai estudar agora Pombagira, a gente tem que estudar Maria Madalena, tá. né? A gente tem que estudar Lilith, Lilith, não tem como, tá ligado, né? Eu acho que é desconstrução mesmo, sabe? É desconstruir algumas coisas. Mas eu digo que Jesus, sim, está presente, está lá e é um espírito iluminadíssimo que comanda, que nos ajuda. É aquilo que volto a dizer que Capangueiro fala: minha filha, lá em cima está todo mundo junto e misturado, quem separa são vocês aqui. uhum. Então é a gente que separa, né? Então Ave Maria, amo Jesus, acho ele o cara. É verdade, Sou fã, fãzona. verdade. E Lilith? Como é que você consegue trabalhar Lilith dentro da Umbanda? Com a Pombagira, né? Lilith é aquela, é a Pombagira. É a mulher que quando Adão disse assim, ó, vamos aqui, não vou ser sua costela, Lilith né? foi a primeira mulher? É a primeira mulher, né? Dentro Antes, dessa, antecedeu Eva. antecedeu Eva. Então, Lilith é Pombagira. Ela é Pombagira. Pombagira é Lilith, porque ela É. justamente diz isso, não vim para. Eu não estou atrás de nenhum homem, eu estou ao lado, eu estou à frente. Então ela traz essa força. Depois foi demonizado, né? Depois, claro, né? Tudo que foge desse contexto, né? Historicamente, vira demônio, né? Vira demônio, isso é fato. É. Incrível essa perspectiva de dos arquétipos, né? Também Sim, sim. do cada um na Lilith tem
um arquétipo muito revolucionário, né? Da liberdade, Da né? De liberdade. você ser livre, de você, né? E aí vem toda uma questão. Esse livro mesmo que você foi para o lançamento de Ana, Ana fez uma pesquisa mesmo dentro da Umbanda, do quanto a pombagira foi demonizada dentro da própria Umbanda. Chega a ser contraditório, né? Mas dentro desse processo todo, é patriarcado, a misoginia é muito forte. Muito forte. Né? A pombagira é puta, espírito de putas, sabe? E por aí vai. Então, assim, é difícil, né? Acho que hoje a gente está tendo condições de ter uma abertura e um momento, assim, eu falo muito isso lá no terreiro, eu digo, gente, daqui a 20, 30 anos, quando eu tiver os meus 80, eu vou dizer, gente, eu vivi aquele momento histórico, porque a gente está vivendo um momento histórico. Sim. Né? A gente aqui no Brasil, acho que o Acho que no mundo, mundo, né? a Os gente estudiosos falam que estamos passando por um momento de transição planetária, né? a gente está vivendo, e isso é visto aqui, né? Com essas novas narrativas que a gente está trazendo, né? Dentro desses conceitos todos, desses preconceitos todos que são inseridos dentro da sociedade, né? A intolerância religiosa, o racismo, né? O tanto religioso como o racismo, a misoginia, né? São tantas coisas que a gente hoje está vendo dentro da sociedade e que a gente tem que parar para escutar, a gente tem que parar para ler. Aí vem a questão do letramento, né? Senão você vai ficar lá atrás, vai ficar em um mundo que, no meu tempo, sabe? Acorda, gente, não é mais no meu tempo, as coisas estão postas aí, é isso aí, é fato. Como é que vocês têm lidado com a questão da intolerância religiosa? Nossa, assim, a gente sofreu um ataque em 2016, né? Foi? De um vizinho. A gente estava fazendo um show que não tinha nada a ver com macumba. E que tivesse. Mas você vê o nível. A gente estava tendo um show para arrecadar fundos para o terreiro, com meus irmãos, Armandinho Lodermar, e o vizinho jogou 3 bombas daquela de 1000. Nossa. Foi parar na delegacia, Claro. Ministério Público. Hoje teve um que quase perde a audição, uma outra que foi ferida na perna, né? Foi bem feio, mas não dei nada. O cara simplesmente nem preso foi. É mesmo? Arquivaram. Arquivaram e ficou por isso mesmo. Então, assim, talvez hoje, pelo terreiro Kumoa... E ele continua lá? Não, a gente mudou e ele também. Ele ficou fora um tempo, sumiu. Mas, assim, talvez, Bruno, pelo terreiro hoje estar localizado em um bairro, né, considerado um bairro nobre e tudo, né? De vez em quando a gente tem problemas com os vizinhos, tipo, esse povo macumbeiro, né, de carro, porque a rua é larga, sim. Então são 600 pessoas numa terça-feira. Mas eu fico imaginando aqueles terreiros que ficam mais longe, né? Ou que ficam hoje em comunidades que tem a questão evangélica, por sim. exemplo, né? Que é muito forte hoje. Tem uma amiga minha que ela não entra lá na comunidade dela porque os traficantes eles são de Jesus. Então ela não pode vestir branco nem botar guia no pescoço dela. Então você vê a que nível a gente chegou de intolerância dentro né, nas comunidades e tudo. A gente hoje com a internet consegue ver mais coisas que a gente não conseguia há tempos atrás. Sim, com certeza. Mas há preconceito. Você andar de branco de guia no pescoço, o povo te olha de rabo de olho, assim, fazendo bico, entendeu? Ainda há preconceito. Com certeza. Quantos filhos chegam lá, pegou um ônibus, sentou e a pessoa se levantou, que estava de branco com a guia no pescoço? Vários relatos. É mesmo? A gente acha que não, mas é. E isso é triste, assim, porque, gente,
Sua religião não é melhor do que a minha não é melhor do que a sua, né? Cada um tem a sua religião, acredite, tem a sua fé, acredite no seu Deus, mas respeite a religião do outro. A única coisa que a gente pede é o respeito. Que é o mínimo. É o mínimo. Não pede Respeite. Aí você pega um Instagram, uma rede social dessa e vai ver, gente, povo, né, falando mal da religião do outro, sem conhecer, sem saber, E normalmente é assim, sabe? é sem conhecer. Demonizando a religião que é do outro. Por exemplo, o diabo não existe na Umbanda. Essa figura do É diabo que sobrou para Exu, né? No final das sobrou. contas. E você sabe o porquê, né? Um dos motivos. Eu não vou precisar, o ano 1500, 1600, quando a Bíblia foi traduzida por Iorubá, o padre africano lá, quando foi traduzir a Bíblia, que tinha lá Lucifer, ele Sim. pegou Exu, porque era o mais próximo do jeito extrovertido, e botou Exu como Lúcifer. A ligação vem daí. É histórico. Eu diria que, assim, eu acho que nem as pessoas, aliás, poucas pessoas ligadas a essas religiões, essas tradições, que de alguma forma trazem essa figura de Lúcifer, poucas pessoas têm a ideia de quem seja Lúcifer, efetivamente. Né? Não, então, sei não. Aí, como se não bastasse, ainda fazem as analogias que não são nem só indevidas, são irresponsáveis, no final das contas. Né? E tem uma consequências que... Culturais catastróficas. Catastróficas. Terrível, Né? terrível. Então, assim, o diabo não existe dentro da Umbanda, né? Então, quando fala a religião do demônio, do diabo, o que é diabo, meu irmão? O que é demônio? Pois é. Sabe? Eu não sei o que é isso. Não conheço. Não faz parte da teologia Não dessas... faz parte, sabe? Faz parte de uma teologia específica, mas que é uma teologia dominante, vamos dizer. Exato, Né? entendeu? Então aí tem toda uma... A gente hoje está tendo uma visão melhor das coisas, sabe, Bruno? Essa questão do conhecimento, de você trazer à tona aí novos olhares, novas coisas. A gente consegue ter uma visão, mas a gente, ao mesmo tempo, percebe o quanto a gente sofreu, assim, as influências, principalmente judaico-cristã, é muito forte. Sim. E do patriarcado também. Né? Sim. É muito forte, muito forte. Isso está enraizado. Tá. E às vezes até para se tomar consciência é difícil. Muito. Então, porque é tão arraigado e às vezes vai tão na sutileza que é difícil, às vezes. E aí vem os radicais dos dois lados, né? De quem está trazendo isso à tona, de quem... Eu acho que o caminho do meio é sempre o melhor caminho, sabe? Não nem um polo, nem o outro, mas o caminho do meio e de você mudar, né? Mas não mudar com agressividade, nem mudar, sabe? Acho que as coisas têm que ser, de alguma forma, né? Essa mudança é importante, mas também tem que ter muito cuidado, né, com os extremos. Sim. Eu acho que tudo muito extremo não é uma boa opção. Com certeza. E só mais um assunto aqui para a gente já caminhar para o final. Eu queria trazer um pouquinho essa noção da Umbanda como uma religião magística. Como é que vocês... o que seria magia para você? Magia, ela é essa força, é a manipulação dessa força, né? Que a gente pode dizer axé, pode dar o nome que a gente queira dar,
A magia, ela traz muito, né, essa ligação, esse encantamento com esse mundo invisível, né? Então, a Umbanda, ela é uma religião magística, né, porque ela trabalha com esse encantamento. A gente se encanta ao fazer um banho, uma macia, a gente se encanta ao acender uma vela, a gente se encanta ao fazer uma oferenda, né? Então, ela é uma religião magística e ritualística, porque ela Sim. tem ritual, né? Ela traz no seu fundamento os rituais. E a magia faz parte da vida, faz parte de Deus, né? Acho que Deus é magia também. Que também foi algo que sobre o qual a ideia da magia, sobre o qual incidiu muito preconceito. Demais. Né? Tudo bem que existe um mau uso da magia. Sim, mas magia existe. Se exato. você for estudar a história da magia, desde que o homem é homem, né? Quando o homem aprende a mexer com fogo, com os e a elementos, no descobrir final das os elementos contas, começa aí. o arquétipo do mago. Então, assim, eu brinco até, eu digo que Kardec, se ele nascesse um pouquinho depois, porque ele veio logo no iluminismo, né, no cientificismo, ele ia ser um macumbeiro retado, um macho. Eu digo sempre, Kardec ia ser, não tenho dúvida que ele ia ser um mago, mas estudar magia é muito bacana, eu sou encantada. E a magia dentro da Umbanda é muito linda, porque lá no nosso terreiro a gente faz a magia pro bem, Claro. né? Pro amor, pra verdade, para as coisas boas da vida. Então, é mágico, né? Quando você vê a transformação, assim, a virada de chave através da magia é encantamento. É lindo demais. Eu sou encantada. Sou muito feliz. Excelente, maravilha. Aí, conversa tá ótima. A gente ficaria aqui conversando horas. Se você quiser trazer mais algum tema, mais alguma reflexão, fique à vontade. Não, a gente falou muito das coisas que estão hoje, né, sendo postas aí. E muito feliz de estar aqui falando, de estar aqui expondo o meu pensamento, né? Não é fácil. Não. Ser dirigente, seja qual religião você estiver, mas não é fácil, é uma abdicação de uma vida, né? A gente passa a não ter a nossa própria vida. Hoje eu vivo, durmo, acordo pensando no Kumuwa, né? Não é fácil. Pai Rai também, Mãe Bel, eu acho que todos lá, a gente tem uma equipe hoje que trabalha lá também, em função disso, o terreiro cresceu muito. Sim. E hoje a gente é uma outra realidade. Eu fico parando assim, meu Deus do céu, quando eu me lembro aquela casinha pequenininha de Itapuã com 30 pessoas e hoje o que é o Kumuwa, o tamanho que ele se tornou, mas fruto de muita verdade, de muito amor, de muito trabalho, de muita abnegação, de muita verdade. Eu acho que o principal é isso, é muita verdade. E propósito, sabe? Quando você tem um propósito na vida, pode vir o que vier, pode estar como estiver, é seu propósito e você vai levar isso para sempre. Então, eu posso te dizer hoje, no início foi difícil para mim, porque eu tinha outra vida, eu era publicitária, eu tinha agência, eu tinha uma outra vida, nunca imaginei que eu ia assumir o sacerdócio assim dessa forma. E tão nova, né? Com 40 e poucos anos. Mas, assim, hoje eu sou muito feliz. Não vou mentir que de vez em quando bota a cabeça no travesseiro, eu digo assim, meu Deus, onde eu amarrei meu jegue, onde eu estou, mas assim, mas é muito rápido, ao mesmo tempo, na mesma hora vem, sabe, assim... Toda aquela satisfação, a satisfação aquela realização. de ver pessoas né, se transformando, sabe, que eu acho que o meu maior sonho é transformar vidas.
através da espiritualidade, da religião, mas é transformar vidas, que as pessoas se transformem na sua melhor versão. Esse é meu sonho lá. Sim. Acho que por isso que hoje eu bato tanto na questão da mente, corpo e espírito, né? Cuide da mente, cuide do seu corpo, No final das cuide do seu contas, espírito. é uma coisa só. É, Né? São corpos diferentes, mas né, dentro de uma mesma, integrando ali uma mesma unidade. E aí eu acho que isso é o que mais me motiva, é transformar vidas, é ver pessoas ali se transformando em seres humanos melhores. Eu acho que é isso aí. Excelente, lindo. Axé. Maravilha, tá? Gratidão Axé, imensa, meu amigo, tá, axé por também, ter compartilhado aqui seus conhecimentos, suas vivências. Axé. E até uma próxima conversa. Se Deus quiser. E se o Olorum permitir, os orixás, nossos encantados, estarei aqui falando, como diz Mãe Bel, levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. Axé, é isso aí. Até a próxima. Tchau, pessoal, até a próxima.